Cheguei! Seja muito bem-vindo ao 5º episódio do Pode Chegar. Antes da gente começar o nosso programa, eu já vou te pedir para você se inscrever no nosso canal. É simples, é só clicar no inscreva-se, você já vai estar inscrito. É importante também que você deixe o seu like e o seu gostei, porque aí o YouTube entende que esse programa é incrível e vai te entregar ainda mais conteúdo. O episódio de hoje, como sempre, maravilhoso. Diretor, você está nervoso para o episódio de hoje? Apreensivo? Estou nervoso, mais uma vez, mas muito empolgado e estamos com o ícone aqui do jornalismo esportivo. Pois é. O diretor, gente, ele não teve infância no sentido de desenhos. Ele não conhece Pernalonga, ele não conhece Tom e Jerry, mas ele conhece todos os jogadores, todos os times, tudo de futebol ele sabe. Então, o convidado de hoje fez parte da infância e da adolescência dele. Então, é com muito prazer que agora eu vou fazer as honras da casa e apresentá-lo para vocês. Ele escolheu o jornalismo ou o jornalismo o escolheu? Essa pergunta é difícil de ser respondida, afinal, quando ele se formou pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ele já tinha comunicação no coração. Foi narrando partidas de jogo de botão ao lado do seu pai que ele descobriu a forma de unir as suas duas grandes paixões, o futebol e o microfone. Após se formar jornalista, durante 16 anos, ele foi repórter de rede, apresentador de telejornais e editor-chefe. Seria o sonho de qualquer jornalista esportivo cobrir uma Copa do Mundo? Pois é, ele já realizou isso em 2006. Ou talvez ser diretor de comunicação de um grande clube, ele também já teve essa conquista. SBT, TV Globo, Cruzeiro Esporte Clube e agora 98 FM. O currículo é extenso e tem muita história para contar. É com muita honra que temos aqui hoje no Pode Chegar um dos maiores nomes da comunicação esportiva do Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Guilherme Mendes. Opa, muito obrigado. Um prazer. Eu acho que eu nunca ouvi aqui. Tanto elogio assim na minha vida. Tudo verdade. É tudo verdade, né? Pois é. Graças a Deus, eu não posso me queixar, não. Eu costumo dizer assim, eu fui um felizardo, porque para você trabalhar na maior rede de comunicação do país, eu trabalhei durante 16 anos na TV Globo, e ainda ter a possibilidade de trabalhar num clube de futebol, num período grandioso em que esse clube conquistou vários campeonatos importantes, eu falei, eu sou um cara abençoado, sabia? Abençoado, com certeza. Quando você falou no comecinho aí, será que o jornalismo me escolheu ou eu que escolhi o jornalismo? Hoje eu faço parte também, além da Rádio 98, eu tenho um grupo de palestras, chama VAR, Visão, Aprendizado e Relacionamento. Nós somos 4 pessoas no VAR. O CJ, que trabalha com a gente na 98, jornalista e um genial humorista. Ele faz uma espécie assim que, vamos dizer, uma mediação, ou um anfitrião, ou um mestre de cerimônia. Ele participa em alguns trechos interagindo com a plateia e chamando os outros 3 para fazerem as palestras. Eu sou o primeiro a fazer a palestra, a minha parte é sobre visão. O segundo é o Bob Faria e o terceiro o Domênico Bering, que foi diretor de comunicação do Atlético durante 20 anos. A galera do FDP. É a galera do FDP. Quando eu começo a minha palestra, normalmente o CJ está brincando com a plateia e fala assim, o que você queria ser na sua infância? Cada um responde alguma coisa que era um sonho de criança, né? Mais do que natural. Muitos queriam ser as meninas professoras, os garotos jogadores de futebol, médico. E eu, às vezes, entro na palestra, conforme o ambiente, o público, eu entro carregando um capacete do Ayrton Senna, uma réplica do capacete. Eu entro com o capacete embaixo do braço e no telão aparece um slide, uma projeção, que eu fiz uma montagem, eu com um rosto de criança com 4, 5 anos, no corpo do Ayrton Senna. Uhum. Então tá lá o Senna de braços cruzados, com um macacão vermelho que ele corria na McLaren e meu rostinho. E eu falo assim, olha, eu queria ser corredor de Fórmula 1. Foi minha mãe que escolheu meu nome. Eu chamo Guilherme Henrique Pimentel Mendes. A minha mãe sonhava em ter um filho médico. Ela imaginava que um dia ela iria ver na porta de um consultório uma plaquetinha escrito lá, Dr. Guilherme Henrique Pimentel Mendes. Gente,
Nem corredor de Fórmula 1, nem médico. Hoje eu sou jornalista. E aí eu quero saber um pouquinho disso. O seu grande primeiro contato com a comunicação foi em rádio. Uhum. E aí, olha se essa informação é real. Em 1981, com 17 anos, você entrevistou o Maradona. Rapaz, vocês vasculharam a minha vida de ponta a ponta. Eu tinha 17 anos, em 1981, e o Maradona tinha despontado há pouco tempo no futebol argentino. Era uma sensação no Boca Juniors. E no Brasil tinha o Zico, numa fase espetacular. E eles marcaram um jogo no Maracanã, se não me engano, era uma quarta-feira à noite. Era um jogo à noite, que era um tirateima, para a gente saber quem era o melhor jogador das Américas, Zico ou Maradona. Eu morava em Juiz de Fora, trabalhava na Rádio Capital, e nós fomos no carro do meu pai. Meu pai é que levou a equipe para fazer a transmissão. Nós chegamos ao Maracanã bem mais cedo do horário previsto para a partida. E nós fomos ao gramado. O Maracanã estava completamente às escuras. Eu estou lá no gramado junto com meu pai, segurando um gravador que eu tinha desse tamanho. Quando eu olho para o banco de reservas, o Maracanã completamente apagado. Quem está lá sentadinho, solitário, sozinho, não tinha ninguém com ele, de braço cruzado, sentado lá num banco. Diego Armando Maradona. Pensa. Acredita nisso? Aí nós estávamos falando antes aqui, né? É sorte, é destino, o que é, né? Aí você abraçou a oportunidade e fez a entrevista. Foi a primeira, talvez, assim, entrevista mais relevante. E um menino. De 17 anos. E o Maradona também era muito novo. Ele devia ter, na época, sei lá, talvez 19 anos, alguma coisa assim, 20, né? Era um jovem, assim, tinha praticamente saído da adolescência. Naquela época, a nossa adolescência era maior do que a de hoje. E por falar nisso, você teve o sonho de ser jogador de futebol? Não, sonho eu tive. Habilidoso? Não. Um tremendo perna de pau. Jura? Jogava muito mal. Eu tinha um problema sério, que eu tinha uma deficiência visual muito grande. Eu cheguei a ter 12 graus de miopia. Nossa, muito. Com 4 anos de idade, pela primeira vez, eu enxerguei a lua, eu enxerguei as estrelas. Acredita nisso? Com 4 anos de idade. Quando eu comecei na escola, no infantil, a professora achava que eu não tinha educação. Porque tudo que eu fazia muito perto da vista. Uhum. Quando eu ia merendar, eu merendava com o rosto colado na minha lancheira. Uhum. E aí a professora ficou incomodada com aquilo, chamou minha mãe lá na escola e falou assim: dona Miriam, eu acho que o Guilherme está precisando de alguns modos, né? Ele come de um jeito esquisito, estranho. Minha mãe começou a reparar e aí me levou no oftalmologista. Quando botou aquelas letrinhas, e já eram as letrinhas mais ou menos como é hoje. Uhum. E ele foi colocando mais grau, mais grau, mais grau. De cara já colocaram 4 graus no óculos para mim de miopia. O primeiro dia que eu coloquei o óculos, eu era, né, criança, saí com meu pai. À noite, quando eu olho para o céu, eu vi um monte de luzinha branca. Eu perguntei para meu pai: que é aquele monte de luzinha que está piscando lá em cima? Acredita nisso? E hoje, né, como é que mudou? A tecnologia. Muito cedo já se detecta, né, que as crianças têm alguma deficiência visual. Então a sua falta de habilidade provavelmente estava associada a isso, né? Para muita coisa, acredita? Acredito. E assim, eu tenho uma letra horrorosa. Eu tenho uma deficiência na parte de mexer manualmente com as coisas. Eu nunca consegui desenvolver. Sempre, né? Porque naquela época eu já tinha os 12 graus de miopia. E eu comecei usando um óculos com apenas 4 graus. Uhum. Melhorou, mas ainda não era o ideal. Uhum. Então, para jogar futebol, era um desastre. Como é que eu não enxergava a bola? E voltando à questão da comunicação, aí você ficou em rádio quanto tempo? Bom, por que eu fui para o rádio? Meu pai tinha uma voz muito parecida com a minha. E ele tinha um sonho de trabalhar em rádio. Ele tentou, lá em Juiz de Fora, fazer radionovela. Fez algumas participações, mas eles achavam que a voz do meu pai não era boa, que ele não tinha uma dicção, que não... Aí eu pequeno,
sem conseguir praticar esporte por causa dessa deficiência visual e tal, toda noite meu pai ficava ouvindo rádio. É aí que eu peguei o gosto, né? Vem daí a minha paixão pelo rádio. Meu pai ficava ouvindo as partidas lá naquela época se transmitia jogo de basquete, de vôlei, de futebol, e eu ficava com meu pai ouvindo as partidas do Botafogo, que era o time de coração do meu pai. E aquilo foi me envolvendo. Quando eu estava já chegando na fase final, na minha época era científico, e aí você tinha que escolher uma opção para fazer vestibular. Meu pai falou assim, por que você não experimenta trabalhar em rádio? Vamos fazer uma experiência? Eu conheço algumas pessoas de rádio aqui de Juiz de Fora, e se eu fizer um pedido para você passar um período lá na rádio? Eu falei, eu vou, e fui. Mas eu era muito imaturo, sabe, com 17 anos. Apesar de ter vivido essa oportunidade lá com o Maradona, eu não estava pronto para aquele ambiente. Era um ambiente muito profissional e eu era muito novo, muito novo. Fiquei 3 meses, Rádio Capital. Aí um dia cheguei em casa e falei para o pai, eu acho que não está na hora ainda. Eu vou estudar mais, vou fazer vestibular, aí eu vou fazer vestibular para comunicação. Vou ser um jornalista e aí eu vou trabalhar em rádio. Perfeito. Aí você ficou em rádio quantos anos? Bom, fiquei fora do rádio de 81 até 85. 85 eu já estava um ano e meio no meu curso de comunicação. Eu fui trabalhar numa emissora AM lá de Juiz de Fora, Rádio Nova Cidade. Essa rádio logo depois comprou uma FM. Aí eu passei a trabalhar nas duas emissoras. Na FM eu era diretor artístico. Com 21 anos, eu assumi uma gestão de 30 e poucos profissionais. Meu Deus do céu. Tinha radialista com 40 anos de carreira. E eu lá com 21, 22 anos, diretor dessa turma. Experiência fantástica. Fico no rádio até em 88, quando eu me formo e aí eu vou para a televisão. Qual a grande diferença entre rádio e TV? O improviso, principalmente na minha época, né? O rádio, as coisas são instantâneas. Como eu fazia cobertura externa, eu fiz muito pouco estúdio, eu fiz mais rua. Então você tem que o tempo inteiro estar contando os acontecimentos, aquilo que você está cobrindo, vivenciando, e não dá tempo de você ir para o papel, escrever texto. Quando eu vou para a televisão, aí já é um outro momento que também se parece muito pouco com o atual. Até para a gente entrar ao vivo naquela época, eu tinha que escrever o texto, eu tinha que pegar um rádio de comunicação, falar com a emissora, perguntar para o editor, eu posso falar isso tudo aqui? E o texto era 100% decorado. A gente não fazia as coisas de improviso no ar. Você imagina, quando você tinha um flash para fazer de 2, 3 minutos, aquele texto tinha que ser todo escrito, todo decorado, muito bem ensaiado para você ir para o ar. Você já travou? Ao vivo? Travei. E eu sofri muito nessa transição, sabia? Porque eu saio de um veículo em que as coisas são muito espontâneas e vou para um outro formato que era muito padrão. Felizmente, assim, daquelas travadas de você não conseguir falar mais, eu não tive. Eu tive, assim, de esquecer uma frase, uma palavra, mas consegui emendar e fui embora. Mas vi colegas, assim, de chegarem num ponto da voz, da garganta trava, porque você esquece, né? E quando você decora um texto e vai para o ar, se no meio do caminho você fala, está chegando uma frase, que o cérebro da gente vai funcionando assim, né? Está chegando aquela frase que eu não decorei bem. Se você não tiver controle, você vai travar naquela frase. Sim. Eu vi muito colega agarrar, sabia? Por uma situação de pânico, ansiedade. Pânico, E hoje não, hoje é um formato completamente diferente. Até gíria se fala, não se tem tanta preocupação com o português, né? Isso te incomoda? Às vezes um pouco. Essa releitura do novo jornalismo, muito popularizado e... Me incomoda quando se abre mão da qualidade. O que para mim é a qualidade? Eu acho assim, a gente deve tentar se nivelar sempre no maior ponto que a gente puder. Vamos traduzir isso aqui para não ficar ruído. Eu acho que
todos nós queremos sempre mais. A gente quer crescer, não é? E eu só vou conseguir buscar um ponto acima se eu trabalhar para isso. Vamos buscar qualidade, vamos tentar fazer melhor o tempo inteiro. Hoje eu estou gravando com você. Se eu voltar aqui um mês depois, eu quero fazer melhor do que eu estou fazendo hoje. Eu não vou admitir fazer igual, ok? Então, é a busca da qualidade, é a busca da perfeição. Vamos fazer melhor, fazer melhor. E acho que atualmente não tem mais essa preocupação, sabe? Eu estou vendo muita produção de um nível, assim, bem questionável. O seu signo, Guilherme? Capricórnio. Nossa, de perfeccionista. Demais. Detalhista. Detalhista, eu sou demais. Você não imagina a minha casa. Eu imagino, tudo organizado. Tudo organizado. Impecável. Inclusive, a esposa dele é militar, viu, gente? Isso, coronel. Coronel. Você acha? Como é a relação em casa? Ela é muito mais organizada do que eu, por incrível que pareça. A Cláudia, assim, se eu chegar e colocar, por exemplo, lá no escritório uma caneta fora da posição que ela gosta, ela não reclama, mas ela mesma vai lá e corrige a posição da caneta. Entendi. E ela tem aquele pulso forte que a gente imagina? Tem. Ou é doce em casa? A Cláudia, ela já está na reserva. Ela serviu a Polícia Militar dos 18... Ela entrou para a corporação, faltava ainda alguns dias para ela completar 18 anos. E ela foi até os 48 anos na carreira dela. A vida toda. 30 anos, que é o que permitia naquela época. Acho que até hoje a Polícia Militar continua assim. Nesse período, a Cláudia foi subindo na carreira e acabou ocupando o posto máximo, que é de comandante. Ela comandou o policiamento da capital aqui em Belo Horizonte. 5.000 policiais. Meu Deus, ai que chique. Olha, queria mandar um beijo pra você, viu, Cláudia? Te admiro assim, sem te conhecer. Acho chique a mulher no... Ela é muito pulso forte, né? Você imagina você chegar numa situação dessa, né? Você ser escolhida pelo comando geral ou pelo governador do estado, você vai ser a responsável por cuidar da segurança de uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, com 2 milhões de habitantes que tinha Depois eu quero conhecê-la. Ah, vai ser um prazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você chega a BH, na realidade, você chega a BH, porque o que aconteceu, gente? Eu estudei tudo sobre ele. Você cobriu um furo de reportagem de uma morte meio suspeita. Isso. Foi feita uma barreira, inclusive, ali, policial, né? Os jornalistas, teoricamente, não poderiam acessar aquela área. E ele, com faro jornalístico, foi lá e fez o furo de reportagem e cobriu tudo. E essa matéria, ela ganhou notoriedade nacional, inclusive saiu no Jornal Nacional e tudo mais. Isso. E aí as pessoas começaram a te conhecer, a saber quem era o Guilherme. Uhum. E aí você é trazido para Belo Horizonte. Isso. Bom, nós estamos falando do ano de 1990, era o mês de janeiro. Isso. Eu chego uma tarde para trabalhar na redação, o chefe de reportagem vira para mim e falou assim: olha, você está indo para Pouso Alegre e você vai conversar com um delegado que chama Carlos Alberto. Nesse final de semana, morreu uma modelo lá em Ouro Fino, Adriana Oliveira, uma menina muito bonita. E a morte dela, a polícia está achando que tem alguma coisa que não está se encaixando, tem alguma suspeita. E ele vai e me entrega a capa da revista Nova, que era uma revista na época, que tinha modelos, mulheres muito bonitas na capa, era uma revista bem interessante. A capa daquele mês era a Adriana. E a Adriana tinha acabado de gravar um comercial, acho que para Que Bom, era um comercial de picolé, era alguma coisa assim. A carreira dela estava sendo meteórica. Uhum. Ela poderia ter sido lá atrás a Gisele Bündchen, que o Brasil conheceu anos depois. Uhum. Muito bonita. Pô, eu fui para Pouso Alegre, cheguei lá, procurei o delegado, ele falou: olha, aconteceu num sítio assim, lá em Ouro Fino. O relato que a gente tem é que no sábado à tarde tinha um grupo na casa e ela começou a passar mal. Eles buscaram socorro numa casa ao lado. Pediram lá um copo de leite para a menina tomar. A família lá do outro sítio ficou observando. Eles prestaram socorro até que colocaram ela no carro. Quando ela chegou no hospital, ela já chegou sem vida. Nós estamos achando que pode ter alguma coisa estranha nessa história toda, pelo fato dela ser muito nova, ter passado mal no sítio e tal.
Falei, doutor, onde é? Ele falou, assim, assim, assado. Só vou te pedir uma coisa, Guilherme. Não entra no sítio. Era só um detalhe. Era um sítio muito pequenininho e cercado por arame farpado. Quando eu cheguei na frente do sítio, era uma casa antiga, toda pintada, toda arrumadinha, mas era uma casa bem simples, grande, mas bem simples. Tinha um terreiro quase todo de cimento e mais para baixo, assim, tinha umas árvores. Aí deu aquela curiosidade. Aí de novo, é o destino, é a sorte. Me deu aquele ímpeto, sabe? Eu falei, eu vou entrar. E não tinha nada que lacrasse a entrada, não tinha nada. Não tinha uma fita zebrada, absolutamente nada. Eu simplesmente abri a porteira e entrei. E saí caminhando pelo pátio. Do pátio, eu resolvi descer em direção às árvores. Cheguei num determinado ponto que tinham várias folhas secas. E eu achei aquilo ali estranho, a forma como aquelas folhas estavam ali no chão. E resolvi mexer nas folhas. Aí eu encontrei um pedaço de espelho quebrado, um tubo de caneta Bic, que se usava muito na época, né? As pessoas que faziam consumo de cocaína. Aí tinha lá a gilete, que se usava muito para separar a droga. Tinha um papel laminado, embrulhado, jogado num canto. Eu não coloquei a mão em nada, porque aí eu sabia que a minha digital ficaria naquelas peças e eu poderia atrapalhar qualquer investigação. Perfeito. Falei para o cinegrafista, pode filmar isso. E eu fiz uma matéria em cima daquele cenário todo, volto à delegacia e falo com o delegado. Falei, doutor, eu vou ser muito sincero com o senhor. Eu entrei no sítio, eu sei que o senhor me pediu. Eu te falei para você não fazer isso, tal. Eu falei, mas em troca, eu levo o senhor aonde eu encontrei todos os objetos. Talvez a gente consiga, a partir daquilo ali, montar algum cenário, assim, eu posso tentar colaborar com o senhor. Naquela época, pouquíssimos repórteres podiam entrar nos principais telejornais da Rede Globo. A gente entrava nos jornais locais. Eu trabalhava em Varginha, eu entrava no Jornal de Varginha, no máximo da Globo Minas. Mas as minhas matérias não podiam sair no Fantástico, não podia sair no Bom Dia Brasil, não podia sair no Jornal da Globo, nada disso. Aquele dia eu fiz uma matéria e mandei para Belo Horizonte. Belo Horizonte mandou para São Paulo e falou, não, você hoje vai aparecer no Jornal da Globo e você vai contar todo esse caso. O Jornal da Globo, me relembra, é aquele bem à noite, né? Isso, naquela época ele tinha um horário fixo, assim, mais ou menos 11h30 da noite, era o horário que passava. Sim. Explodiu, né? Todo mundo pegando as fotos, imagens. E aí eles dão todos os direitos, né? Fala o nome do jornalista. Não, mas apareceu com a minha voz, apareceu com tudo. Eu na frente do sítio, eu fazendo a narração, contando que ela morreu aqui passou mal aqui no terreiro dessa casa. Eu contava a história toda, né? Era um grupo que tinha ido a um casamento, se não me engano, em Osasco, numa sexta-feira à noite. E aí a turma, eram 3 casais. O que nós vamos fazer? Daqui do casamento nós vamos... a gente pode ir para cá, pode... minha tia tem um sítio lá em Ouro Fino. Alguém falou no grupo. Tem um sítio em Ouro Fino. Entraram no carro e vieram para Ouro Fino. Chegaram de sexta para sábado. Aí não tem muitos detalhes do que eles fizeram durante o dia, até o momento em que a Adriana passou mal e eles levaram ela para o hospital, né? Bom, aí eu faço a matéria... Isso na segunda-feira. Na terça-feira, desce a imprensa do Brasil inteiro para Ouro Fino. A Globo tinha um repórter, Rodolfo Gamberini, era um repórter super conceituado, famoso e tal. Na quarta ou na quinta-feira, o delegado fala assim, nós vamos voltar ao sítio e vamos fazer agora uma varredura no sítio. Rodolfo Gamberini desceu lá de helicóptero, coisa mais sensacional. Isso para aquela época era uma cena extraordinária, né? A Globo chegando com um helicóptero aqui. E aí eu falei pro delegado, o senhor vai descer? Não, entrei. Nessa parte da investigação, eu já não entro mais na casa. Eu entrei uma única vez. Falei, o senhor vai descer, passa aqui, passa ali e tal. Tá um lugar mais ou menos assim. As folhas estão lá no mesmo lugar.
Eu não alterei o local, porque falam que tem que preservar todas essas características de onde pode ter acontecido alguma coisa. Talvez ali tenha sido um descarte deles, sim, não o local onde ela tenha consumido droga. O tempo passou, fizeram a necrópsia dela e constatou que realmente ela havia ingerido droga. Sim. Né, o que levou ela a ter uma overdose. Infelizmente, a fatalidade para o jornalista é o que alavanca, né? O furo de reportagem, a ousadia. Você foi ousado a ponto de sentir o cheiro ali da matéria, do furo e ir atrás. Pois é. Aí nós vamos voltar naquela nossa primeira pergunta, né? Por que eu que tinha que entrar naquela redação, quando tinha que um carro ir para Pouso Alegre, né? Uhum. Por que eu fui? E eu virei um grande amigo desse delegado. Uhum. Nesse começo a gente teve essa situação, ele se aborreceu um pouco comigo, mas nós ficamos muito amigos. E depois ele me ligava, ia me contando todo o desdobramento. Por que eu tive a intuição de entrar no sítio e lá numa área que talvez a polícia não fosse, ele se concentrasse muito ali na casa onde realmente o vizinho viu o local onde ela tinha passado mal, tinha um banco de madeira do lado de fora, o vizinho descrevia, ela estava deitada nesse banco e eles fazendo massagem, talvez a polícia se concentrasse. Enfim, eu acabei participando, isso aí é instinto de jornalista. Talvez. Mas quando a gente faz uma análise da sua vida, a gente percebe que em vários momentos você tem esse espírito da proatividade, da missão dada, missão cumprida. E a evidência disso é quando você vem para BH, ocupa o Bom Dia Minas, a bancada do Bom Dia Minas, e tem uma dupla jornada de trabalho. Você faz o Bom Dia Minas pela manhã e à tarde você começa a cobrir o esporte. Os 3 clubes ao mesmo tempo. E a partir dessa demanda, desse trabalho bem feito, surge um setor específico para o jornalismo esportivo da Globo Minas. Eu quero que você me fale um pouco disso, como que era a sua vida. Eu imagino que deve ser uma loucura você fazer as 2 coisas ao mesmo tempo e os 3 clubes ao mesmo tempo. Nessa época eu já era casado, já tinha uma filha e a minha primeira esposa optou por permanecer em Juiz de Fora porque ela estava esperando a nossa segunda filha, Mariana. E eu vim na frente, eu vim sozinho. Como eu também ficava bem ocioso, eu tinha o meu horário, a minha jornada para cumprir lá na televisão, e tinha uma parte grande do dia que eu não tinha obrigação. Eu falei, eu vou investir nisso aqui. Havia acontecido uma greve em que vários jornalistas aqui da Globo de BH foram demitidos. E se abriu um buraco grande na redação. Foi nesse momento em que eles me convidaram para trabalhar em Belo Horizonte. Aí eu venho para cá, nessa história, minha mulher lá em Juiz de Fora. Eu participava do Bom Dia Minas, que começava às 6h30 da manhã. Ia de 6h30 até às 7 horas. Tinha a Letícia, que era a primeira apresentadora, o primeiro bloco todo com ela. Depois tinham outros 2 blocos que tinham convidados. E aí eu dividia a bancada com a Letícia. Terno e gravata, saía de casa todo arrumado, elegante, ia para... Quando acabava o Bom Dia, eu tomava café, trocava o traje... Só uma curiosidade, essa roupa era sua? Minha. Você não tinha uma equipe que... Eu sempre tive essa curiosidade. Não. Os apresentadores, eles têm lá o figurinista que leva a roupa daquele dia. Tá, perfeito. Tá? O repórter não, o repórter na minha época a gente ganhava as roupas. Ganhava. Tá? Então eles me deram lá 4 ou 5 ternos, mais gravatas e isso e aquilo, e mais as roupas para eu fazer a cobertura do esporte. Perfeito. Tá? Acabava o Bom Dia Minas, tomava um café, tirava o terno, a gravata, trocava de roupa, botava uma camisa polo. Aí eu tinha que percorrer os 3 clubes toda manhã. Saía lá da rua Rio de Janeiro, no centro, vinha aqui para Pampulha, ia ao Cruzeiro, ia ao América, e depois eu ia cobrir o Atlético, na Vila Olímpica. Até que as distâncias não eram muito grandes. E o trânsito não era essa coisa absurda que a gente tem hoje. Bom, eu tinha que chegar no primeiro clube antes dos jogadores. Assim que eles começavam a chegar para treinar, eu entrevistava 2, 3 ali no estacionamento. Gravava umas poucas imagens e ia embora para o segundo clube. Normalmente era o América. Eu chegava no América e fazia da beira do campo um sinalzinho para o treinador. Esse sinalzinho aqui no esporte é pedido de tempo. Dá um tempo para mim. Aí eu falava pro treinador, dá um tempo.
Aí, de repente, o treinador fala assim, ó, pausa para tomar água e o Guilherme vai chamar 1 ou 2 ali. Aí eu chamava 1, 2 e entrevistava ali na Já teve algum jogador perna, assim? Oh, que muito. Se eu te pedir um nome, você me fala? Eu acho que quase todo jogador, quando chega assim num determinado momento da carreira, eles começam a ser, vamos dizer, mais reservados. Eles já não são mais tão, assim, fáceis para a gente ter acesso, sabe? Mas o professor falou que tem que dar entrevista, eles vão dar. Mas o professor não obrigava, só falava assim, o Guilherme vai chamar 1 ou 2. Mas eu chamava, o cara, não, hoje não, tô cansado e tal, tá bom. Tá. A relação era muito tranquila. Hoje é bem mais complicado. Saía do segundo clube e ia pro terceiro. No terceiro eu esperava o treino acabar. Entrevistava 2 ou 3 jogadores e voltava para a redação. E nessa época o seu coração ainda era botafoguense ou já era cruzeirense? Era os dois. Por que eu torço para os dois? Que lá em cá meu pai era muito botafoguense, muito. Meu pai morreu tem 2 anos. Para a gente desmanchar a casa, foi uma dificuldade de tanto item do Botafogo que tinha. Copo, flâmula, camisa, a casa toda lá em casa do meu pai era decorada. Muito botafoguense. Botafogo preto e branco, eu, nesse negócio de ouvir rádio com o pai torcendo, eu em volta dele. Um dia ele me levou para ver o Garrincha jogar no Botafogo. O Botafogo foi jogar lá em Juiz de Fora. E eu muito pequenininho, o pai falando, ele o Garrincha. Dormi com 5 minutos de jogo. Mas eu lembro do Garrincha correndo assim na minha frente. Bom, aí no final da década de 60, meu pai vem a Belo Horizonte e fala assim, nós vamos ver um jogo do Atlético e Cruzeiro. Quando os 2 times entram em campo, um todo de azul, outro todo de preto e branco, meu pai não teve dúvida. Ele vai torcer pro preto e branco, porque é igual a camisa do Botafogo. Ele me pergunta, para quem você vai torcer? Eu falo, pai, eu não sei não. Eu não sei em qual time que aquele moço lá joga não, mas eu vou torcer para aquele moço lá que tá com a camisa amarela. Era o goleiro do Cruzeiro, o Raul, que jogava com uma camisa muito vistosa, bonita. Naquela época, os goleiros só jogavam de preto ou cinza. Não tinha esse negócio de jogar com camisa de cores assim mais chamativas. E eu me encantei com aquela camisa amarela. Raul, um louro, alto, lá no gol do Cruzeiro. E eu gostava também da posição de goleiro. Meu pai falou assim, mas ele joga no time azul. Eu falei, mas eu vou torcer para esse cara de camisa amarela e pro time azul, então. Ele falou, mas o Atlético é igual o Botafogo. Não, eu vou torcer pro time azul. E fiquei com esse negócio na minha cabeça. Ele queria te conectar pela cor, né? Não rolou. E eu fiquei com esse negócio na minha cabeça, assim, criança. E criança tem umas coisas, né, que depois você não consegue tirar, né? Aquilo fica agarrado, né? E na segunda-feira, vendi aqui nas bancas de Belo Horizonte um cartão postal com a foto do time. Nós fomos na banca, tá lá a foto do Cruzeiro todo de azul e o Raul de amarelo no meio da foto. E a do Atlético, eu falei, eu quero a foto de azul. E fiquei com esse negócio de Cruzeiro na minha cabeça. Quando eu vim para Belo Horizonte, eu já tinha essa coisa da infância, de ter vivido isso, e ter sempre acompanhado o Cruzeiro depois daquilo, sabe? Eu passei a acompanhar o Cruzeiro. Mas aqui é que eu fui tendo a possibilidade de me tornar realmente um torcedor do Cruzeiro. A questão do jornalismo esportivo, hoje a gente vê muitos ex-jogadores ou alguém que já tem algum vínculo, que já viveu alguma experiência com futebol, comentando e narrando jogos. O que você pensa a respeito disso? Eu acho muito legal. Eu até valorizo, porque quando eu viro editor-chefe na TV Globo, nós já tínhamos a figura do comentarista ex-jogador de futebol. Mas naquela época era muito difícil a gente encontrar um ex-jogador que fosse articulado, que falasse bem, tivesse um bom português, que tivesse uma forma didática para explicar ao torcedor o que estava acontecendo dentro do campo. Eu acho que isso é fundamental no comentário. É você traduzir para alguém alguma coisa que as pessoas não estão conseguindo enxergar, né? Tô vendo lá a imagem está passando e tal, mas eu não consigo entender como é que aquele mecanismo todo do jogo foi criado. Nós começamos a recorrer a ex-jogadores. No começo foi muito difícil. Hoje não. Hoje a gente tem alguns ex-jogadores que são muito bons. Mas eles são mal recebidos no jornalismo esportivo? Por alguns colegas? Que não.
Assim, eu posso dizer de toda a experiência que eu tive, em nenhuma redação nós tivemos um problema com o ex-jogador, pelo contrário. Trabalhei com Éder Aleixo, trabalhei com Nelinho, trabalhei com Palhinha, Dario, vários ex-jogadores. Nas minhas equipes, todas que eu coordenei, todos foram muito bem recebidos. Talvez em algumas redações, um ou outro aí possa não ser bem aceitos. Mas eu não tenho... felizmente, eu não vivi. Só soma, né? Eu não vivi nada desagradável. Eu gostava demais de... Quando a gente saía para transmitir jogos, e principalmente para viajar, quando eles começavam a contar os casos. Sabe? Deve ser muito legal. Era muito legal. E um dia, nós estávamos transmitindo um jogo no Mineirão, e aconteceu um cruzamento, que para mim era um cruzamento normal, uma bola cruzada na área. O Nelinho estava comentando esse jogo. O Nelinho vai dar uma explicação técnica de como o jogador tinha carregado a bola e como ele havia feito o cruzamento. Eu falei, gente, isso aí só quem realmente jogou bola profissionalmente tem a condição de descrever tão tecnicamente a jogada. Legal. Por que ele levou a bola para aquela posição para bater com o pé daquele jeito e não para dentro batendo de uma outra forma? Qual que é a intenção dele em fazer a curva, isso e aquilo e tal? Dali para frente, nós criamos uma escola de comentaristas que hoje ajuda demais as pessoas a entenderem melhor o futebol. Eu não tenho a menor dúvida. Os ex-jogadores contribuíram muito para que a gente tivesse um outro entendimento. Perfeito. Aproveitando, eu mencionei aqui a respeito de narrador que já jogou futebol, mas não tem, né? A gente tem comentaristas. Tem comentarista, né? Narrador, eu acho que não. Vamos explicar a diferença para o público de um narrador e um comentarista? Vamos. Pois é, qual que é assim a função básica do narrador, né? É ele ser um contador de histórias. Ele tem que descrever aquilo que ele está vendo. Sendo que o narrador do rádio, ele tem que ser ainda mais descritivo, porque a pessoa que está em casa, está no trânsito, está só ouvindo a transmissão, ela precisa, a partir daquelas informações, ela criar na própria cabeça uma imagem, ou tentar imaginar o que está acontecendo. Só de ouvir. Só de ouvir. Tem que imaginar o cenário. Então, por isso que o narrador de rádio, ele precisa ser rápido, porque o jogo é dinâmico. E como ele consegue, né, não é? menino? Eles só perdem para os narradores de jockey, né? Porque os de jockey são mais velozes ainda. Né? Nossa! Eu fui narrador de rádio. Impressionante. Quando eu comecei... O cérebro, ele tem que falar... Muito. E o cérebro tem que pensar, a voz acompanhar numa velocidade absurda. É por isso que fala assim, domina no meio de campo. Quando eu falo assim, domina no meio de campo, a pessoa que está ouvindo, ela tem que ter noção de que a jogada, provavelmente ela está começando a ser construída. Está longe ainda da área, né? Joga para a direita. Aí na sua cabeça você vai fazendo aquele filminho. A bola estava no meio, agora foi para a direita. Lança na ponta. Você entendeu? Já o narrador de televisão, ele tem que tomar muito cuidado para ele não brigar com a imagem. A imagem, ela já diz praticamente tudo. Eu tenho que apenas acrescentar. O que eu vou acrescentar? Eu penso muito assim, em nominar quem está com a bola. Ok? A bola está com A. A passou para B. Porque quem está assistindo, nem todo mundo conhece 100% todos os jogadores, tá ok? Então, vai ajudar ao telespectador na identificação. Então, não é tão descritivo quanto no rádio. Perfeito. Comentarista. Bom, comentarista, ele é um analista, né? Ele viu, ele não precisa ele descrever. Ele assiste ao jogo, agora eu vou te dizer o que eu observei que você provavelmente não observou. E o narrador não se intromete. O ideal... Não deveria. É que são figuras diferentes. É para isso que tem a figura do narrador e tem a figura do comentarista. Você jamais vai ver um comentarista narrando. Mas o contrário acontece. Mas o contrário acontece muito. Entendi. E falando a respeito de percepção, visão, por exemplo, você já esteve comentando jogos em beirada de campo.
vendo de pertinho e comentando. E você também já viveu isso em cabine, longe. Qual que é a grande diferença? Nossa, a diferença é assim, na beira do campo, você não tem uma visão macro como você tem lá em cima na cabine. Lá em cima é melhor. É melhor para algumas coisas. Lá em cima eu tenho um geral, ok? Mas na beira do campo, muitas vezes parece que você está fazendo parte do jogo. Quando eu trabalhava no Morumbi como repórter, eu ficava impressionado a proximidade que a gente ficava do campo, como os jogadores corriam assim na lateral. Parecia que de um determinado momento eles iam passar a bola para a gente, sabe? Então você enxerga ali um recorte, mas você tem uma proximidade que é um negócio incrível. Você consegue ver a expressão do jogador. Quando às vezes ele está com raiva, quando ele está sentindo dor, quando ele está se sentindo muito cansado, você consegue ouvir a conversa entre eles, né? A provocação de um adversário com o outro. Isso você consegue bem lá na beira do campo. Lá em cima não. Lá você consegue ver o desenho do jogo, a disposição, como é que a jogada começa, como é que tem toda a criação. Bom, isso é quando você está transmitindo e você não está usando a imagem. Quando você vai para a imagem, aí volta naquela história. Cuidado para você não brigar com a imagem. Se a imagem está trazendo um super detalhe, eu não preciso falar nada. A imagem já está contando tudo, né? E você tem apenas que fazer ali um acréscimo de informação para ajudar as pessoas a perceberem principalmente quem são os personagens daquele teatro. E o que você gosta mais? O que eu gosto mais, hoje, ficar no sofá da minha casa, televisão de 85 polegadas, com ar-condicionado ligado. Eu trabalhei com um presidente no Cruzeiro, Alvimar Perrella. E o Alvimar, depois que terminou o último mandato dele, parou de frequentar estádio. Um dia eu falei assim, ô presidente, o senhor não sente falta, não? O senhor viveu tantos bastidores, tantas viagens, tanto vestiário. Ele falou, Guilherme, olha só, hoje com 35 minutos do segundo tempo, quando eu vejo que o Cruzeiro não vai ganhar, eu desligo a televisão, eu abro um vinho, começo a tomar minha taça, ninguém me xinga de vagabundo, me xinga disso, me chama daquilo. É outro ambiente. Minha mulher gosta de ir à igreja no final da tarde, no domingo. Eu vou à igreja com ela. E eu fiquei ouvindo aquelas palavras do Alvimar. Eu falei, eu acho que eu nunca na minha vida vou dar conta de ficar longe de um estádio de futebol. Em 2017, eu parei com o futebol, saí do Cruzeiro. Falei, vou mexer com outras coisas. Agora sim, eu quero dar um tempo de futebol. E você sabe que eu perdi a vontade de frequentar estádio. Eu fui mais uma única vez para ver um jogo do América contra o Corinthians lá no Independência. Nunca mais fui ao Mineirão ver um jogo de futebol. E aí eu faço como o Alvimar. Eu fico na minha sala, com a minha televisão que eu me presenteei. Fiz 60 anos em dezembro do ano passado. Eu falei, eu mereço um grande presente. Eu comprei uma grande televisão. Uma coisa que você ama muito. Um sofá maravilhoso. Deito no meu sofá e minha mulher fala assim, acabou o domingo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você mencionou a respeito do Cruzeiro e da paixão pelo Cruzeiro, Botafogo e tudo mais. Então você se torna cruzeirense antes de trabalhar no Cruzeiro? Isso. Antes. Com certeza. E qual foi o seu papel hoje, na época, né? À frente do Cruzeiro? Bom, quando eu saí da TV Globo, em 2006, eu fui para o SBT lá em São Paulo. Sim. Durante a Copa do Mundo. Quando eu estava lá participando da cobertura da Copa, aconteceu um ataque do PCC a várias delegacias e a postos da Polícia Militar de São Paulo. E foi uma onda extremamente agressiva, sabe? E vários ataques consecutivos durante muitos dias. A Ana Paula Padrão era a âncora e a editora-chefe do principal jornal que o SBT tinha. Ana Paula um dia chegou perto de mim e falou assim, você não quer ajudar a gente nessa cobertura aqui do PCC? O Brasil já tinha saído da Copa, a Copa não tinha terminado, mas o Brasil já estava eliminado. Eu queria que você me ajudasse aqui nessa cobertura. E eu trabalhei com a jornalista mais espetacular que eu já vi na minha vida. Aquela mulher é um gênio. Assim, chega a ser quase indescritível o que ela é capaz de fazer
dentro de uma televisão. Aí eu saí do esporte e fiquei com a Ana Paula um bom tempo chamava TJ Brasil, Telejornal Brasil do SBT. Volto para Belo Horizonte um tempo depois para trabalhar num projeto empresarial da Gerdau Açominas, para fazer um telejornal para eles, na produtora de um grande amigo meu, do Alfeu. Sensacional. Falei, eu quero aprender outras coisas. Cansei de ficar fazendo televisão no formato jornalismo. Eu acho que tem muita coisa legal para se fazer. Já estamos nesse momento da transição, que nós estamos saindo daquele modelo, só a televisão fala, só o veículo tradicional do rádio. É um momento em que as empresas estão começando, elas próprias, a criarem muito conteúdo. Uhum. Fui fazer esse trabalho na Gerdau Açominas e o Cruzeiro me convida na sequência para ser diretor de comunicação. O que faz um diretor? O que faz um diretor de comunicação? Bom, tem várias funções. Cuidar da comunicação interna do clube e principalmente da comunicação externa, da relação clube com imprensa, ok? Então, você organiza uma série de situações. Na minha época, a imprensa frequentava o clube todos os dias. Em todos os treinos, a imprensa tinha acesso. Quando terminava o treino, eu tinha que organizar quem iria atender aos jornalistas que estavam presentes. Preparar material para entregar a todos os jornalistas também que faziam a cobertura do clube ou a cobertura específica dos jogos. Então, assim, é muita coisa que faz uma diretoria de comunicação. Contando, parece simples. Você faz a ligação clube com imprensa. Resumidamente é isso. Mas no dia a dia, você tem uma série de situaçõezinhas que você passa a cuidar. Bom, chega um outro momento em que a gente tem uma guinada na nossa sociedade, principalmente com o advento de rede social, que é o momento de você ter que dar satisfação. Hoje eu mexo com gestão de crise, gestão de risco, media training, e a gente vê quanto cada vez mais existe a necessidade do posicionamento. Você não pode deixar de vir a público e se justificar, contar, explicar o que está acontecendo. Isso dentro de um clube de futebol é muito importante porque envolve paixão. O Cruzeiro, por exemplo, é uma empresa que tem 8 milhões de consumidores. Quem são os maiores consumidores do Cruzeiro? São seus torcedores. Eles consomem o quê? Consomem ingresso, consomem produtos licenciados, consomem tudo que você coloca na rede social do clube. São grandes consumidores. Isso é um público espetacular. Você imagina qual empresa no Brasil que não quer ter 8 milhões de consumidores? Apaixonados, consumindo tudo. Que são fiéis. Sim. Ok? Você vai para um outro momento, que é aquele momento em que você tem que começar a dar satisfação de tudo que acontece. Ao mesmo tempo em que você passa a ser mais exposto e passa a ter mais essa função, o clube também começa a viver um outro lado, que é de ir aos poucos tirando a imprensa de dentro do centro de treinamento. Quero te perguntar a respeito disso. Uma informação confidencial é vazada. A diretoria de imprensa ela é responsabilizada por isso? Algumas vezes, pelo menos a suspeita cai em cima da diretoria. Né? Por que vaza? Porque essa é a grande pergunta. E hoje está cada dia mais difícil guardar segredo, né? O ser humano não consegue ficar de boca fechada. Existe venda de informação? Você acredita nisso? Já ouviu falar? Venda, não. Se existir, eu vou dizer, é uma prostituição se isso acontece. Né? Seria uma barbaridade. Outro dia eu falei lá na rádio. Gente, como os clubes de futebol e a nossa sociedade está fofoqueira. Porque vaza tudo. Sabe? E tem informação que é importante que o clube preserve, que ela não saia. Você pode me perguntar assim, Guilherme, que tipo de informação? Me dá um exemplo para ficar bem claro. Ok, o Cruzeiro está com interesse em contratar o jogador A. Vamos dar um nome aqui. Neymar, né? Vamos fazer um bem absurdo aqui. O Cruzeiro vai contratar o Neymar. Está rolando a negociação, uma negociação dessa não acontece da noite para o dia. Pode demorar meses. Às vezes um namoro.
começa com uma possibilidade muito pequena, ou só um sonho, o tempo vai passando e aquela possibilidade vai aumentando. Como que essa possibilidade aumentou? Você arruma uma empresa que quer ser parceira do Cruzeiro, quer trazer o Neymar e usar a imagem dele como jogador do Cruzeiro num produto dela, as coisas vão crescendo, ok? Esse caminho, ele pode ser longo e ele tem que ser mantido em sigilo. Por quê? Vazou, o Cruzeiro está trazendo o Neymar. Você chama a atenção de todos os outros clubes, por exemplo, do futebol brasileiro, que tem a mesma capacidade de contratar. Vai todo mundo crescer o olho em cima. Se o Cruzeiro pode, por que eu não posso? Aí esse outro clube vai atrás. Vai atrás, o que acontece? Aí vira leilão. Quem pagar mais. Dificulta em muito uma negociação quando ela vaza. O empresário do jogador. Vaza. Sabia que você perguntava. Por uma questão comercial. É claro, né? Vaza. E tem uma outra coisa que o empresário faz muito. Se você chegar perto de um empresário, de um grande jogador, e perguntar para ele assim, você tem alguma proposta? Esse cara tá jogando aqui no Cruzeiro, tá jogando aqui no Atlético. Esse jogador aqui, o Hulk tá jogando aqui no Atlético. Vamos parar de falar só de Cruzeiro. Tem algum clube que está interessado no Hulk? Você nunca vai ouvir o empresário do Hulk falar, não tem ninguém interessado no Hulk, só o Atlético. Por quê? Ele tem que valorizar o passe. Tem que valorizar o passe. Vamos dizer assim, falar mercadoria é feio, né? Mas o produto dele, o Hulk é um produto, ok? Ele precisa que o Hulk esteja sempre em evidência, para que ele tenha um valor cada vez maior. Cada renovação de contrato, a régua está só subindo e vai continuar subindo. É muito alta, né, Guilherme? Porque ele é um super jogador também. Mas hoje, eu acho que aí, para alguns casos, nós estamos vivendo um exagero. Jogador receber 2 milhões de reais por mês no futebol brasileiro, eu acho que isso é uma coisa assim, completamente fora da realidade do nosso país, do mundo que a gente vive. Eu acho que chega a ser quase que uma agressão à nossa sociedade, né? Enquanto a gente tem aí milhões em programas sociais do governo, aí você tem algumas pessoas ganhando valores assim que foge demais, eu imagino, ao que o nosso país deveria estar pagando. A gente tem super executivos no Brasil em diversas áreas que ganham 100 mil reais e olhe lá, não é? Eu acho que o futebol está caminhando por um lugar muito perigoso, muito. Vê essa história aí da gente ter associações ao invés das associações. Parecia que ia ter um equilíbrio, mas está caminhando. E aí o empresário esquenta, sabe? Para a gente não fugir à pergunta. O empresário esquenta, sim, esquenta demais. Se hoje aparecesse um convite para o Guilherme Mendes, ser executivo... Para quê? Para trabalhar contigo, eu venho. Ser executivo hoje de um grande clube. Sim. Pouco provável. Pouco provável, porque já fiz 60 anos. Já trabalhei em grandes Só que é a TV na sala com ar. Agora, assim, tô com 2 filhas super legais, assim, num momento bacana da vida delas, né? A gente tá se curtindo muito. Tô no meu 2º casamento, casei tem 1 ano e meio. Tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Namorei 4, 5 anos antes da gente casar. Tô aproveitando, assim, e tanto o jornalismo quanto o futebol exige muita dedicação. Você tem que trabalhar muito, você tem que viver muito. No futebol, você não tem nenhum dia da sua vida de folga. Não existe folga para quem trabalha na comunicação de um clube. Fiquei 11 anos no Cruzeiro. Se você somar nesses 11 anos, todos os anos que eu tive alguns dias de férias, não dá 30 dias. Não, é pesado. Não é pesado? É. Então eu acho que eu não voltaria, não. Hoje não mais. Acho que não. Quando você estava no Cruzeiro, você tinha obviamente, por ser diretor, um cargo de muita importância e as pessoas confiavam muito em você, inclusive toda a presidência. E em alguns momentos você foi convidado a se posicionar a respeito de alguns assuntos. Demissão do Mano Menezes em 2016. As pessoas queriam internamente ouvir a sua opinião.
Inclusive, gostariam que você tivesse se posicionado diretamente com o presidente a respeito disso. Eu quero saber como foi o seu posicionamento nessa época. Foi em 2017. 2017. Foi o último ano que eu também trabalhei. Eu sabia que ali eu ia, no final da temporada, encerrar meu ciclo, pela série de situações que o clube estava vivendo. O Mano estava trabalhando com a gente pela segunda vez. E nas 2 vezes eu participei diretamente da contratação do Mano. A primeira vez que ele veio para o Cruzeiro, quem convidou o Mano fui eu. Mesmo eu estando na área da comunicação. Naquele momento, a gente nem diretor de futebol não tinha. O presidente virou para mim e falou assim, o mesmo presidente, quem que você contrataria? Eu falei, eu contrataria o Mano Menezes. Apesar de em 2007... ele ter combinado com a gente de trabalhar no Cruzeiro. E 4, 5 horas depois, ele foi trabalhar no Corinthians. Ele combinou com a gente e recebeu uma proposta do Corinthians, apertou a mão do nosso presidente, mas assinou com outro clube. E naquela época ele deixou a gente bem magoado. O tempo passou. Futebol não é lugar para você guardar mágoa. Quando em 2015 o Cruzeiro estava numa crise muito grande no meio da temporada, tinha sido bicampeão brasileiro em 13, 14, mas 15 começou muito mal pra gente. Trocou treinador e tal. O presidente limpou o clube uma tarde, tirou o pessoal da área do futebol, tirou todo mundo. Ficou só eu de diretor dentro do ambiente da toca. E ele me perguntou, quem você contrataria? Eu falei, eu contrataria o Mano. E você quer fazer o contato? Faço. Liguei pro Mano. Sim, em 30 segundos. Mano, quem tá falando aqui é Guilherme Mendes. Lembra de mim, da época da TV Globo e tal? Claro que eu lembro, Guilherme. Você me entrevistou, um dia eu fui fazer um estágio aí no Cruzeiro com o Paulo Autuori. Pois é, nós dispensamos o Vanderlei Luxemburgo e eu sugeri ao presidente o seu nome. Você topa? Topo. Eu mal terminei de falar a palavra topo, ele falou topo. Eu falei, mas nós não falamos nem salário. Ele falou, eu não quero combinar salário. Eu tenho um sonho de trabalhar no Cruzeiro. Eu tenho uma dívida com vocês e eu quero pagar. Eu falei, ok, o presidente está nomeando daqui a pouco uma nova pessoa para fazer a gestão do futebol e essa pessoa vai dar sequência aos contatos. Você consegue chegar aqui amanhã? Amanhã eu estou aí. Foi assim. Isso em 2015. O Mano ficou temporariamente com a gente. No final de 15, ele recebeu uma proposta muito alta para treinar na China. Foi embora. Nós ficamos magoados com o Mano. De novo. O Mano largou a gente. Mas não durou muito a passagem dele por lá. E o Cruzeiro contratou, no meio de 16, um técnico português, o Paulo Bento, que também não foi feliz aqui. O trabalho do Paulo não estava rendendo. O Mano voltou para o Brasil e eu liguei para ele e falei, professor, nós vamos precisar de você daqui a pouco. Não assume nada não, Mano. Falei, Guilherme, eu estou com vários convites. Eu tenho, inclusive, aqui um convite grande do São Paulo. E é um contrato muito bom. Falei, Mano, segura um pouquinho, porque nós vamos precisar. Nós fomos jogar em Porto Alegre. E olha que o Mano é de Porto Alegre, mas estava morando em São Paulo. Nós perdemos para o Grêmio, um domingo à noite. Uma confusão depois do jogo, um bate-boca no vestiário. Eu liguei para ele na segunda-feira. De lá nós fomos para Campinas. Ô, Mano... segura aí. Eu falei, Guilherme, eu não consigo mais enrolar o São Paulo. Eu falei, olha, eles deram mais um jogo para o Português. É um jogo aqui em Campinas contra a Ponte Preta. E eu acho que a gente não passa da Ponte Preta. Eu vou precisar de você. E a gente ganha da Ponte Preta. E o Cruzeiro jogou bem aquela noite. E aí? Ganhou bem. Na quinta-feira, a gente voltando para Belo Horizonte, eu no telefone com ele. Ele falou, Guilherme, acabou. Agora esse português vai embalar. Eu falei, mano, não faz isso não, mano. Dá mais uma chance. Espera mais um pouquinho. São Paulo não é o seu lugar. Você vai ser feliz aqui no Cruzeiro. Ai, meu Deus. Nada contra o Paulo Bento. Pelo contrário, que as pessoas assim não façam uma interpretação. Ah, você estava secando. Não. É que você percebe que não está dando liga. Que o negócio não vai dar certo. Não tem como aquilo ali um dia se tornar um grupo vencedor. Não tinha como. Conclusão, o Mano veio. Veio em 16 e em 17 a gente, de novo, com o Mano oscilando no meio da temporada, não estava muito firme.
O Cruzeiro perde um clássico contra o Atlético no domingo. A torcida com uma raiva do Mano Menezes. Manda esse cara embora. Começa um movimento dentro do clube de pessoas querendo impressionar o presidente pela troca. Uhum. Uma dessas pessoas me liga, era uma segunda-feira. Falou, Guilherme, só falta você. A, B, C já falaram com o presidente. E o presidente te ouve muito. Liga para ele e vamos trocar agora. Senão nós vamos cair no final do ano. Eu falei, eu acho que a gente não vai cair. O Cruzeiro não cai para a Série B. Mas eu vou conversar com o presidente. Mas você não falou sua opinião? Não. Eu adorava ir para a janela da sala que eu morava, lá no bairro Santo Antônio, sabe? Fui lá, abri a janela, fiquei olhando para as árvores, fiquei olhando para a piscina, olhei para o céu. Falei, que Deus me ilumine. Liguei para o presidente. Falei, presidente, você é muito honesto com o senhor. Me ligaram aqui e me pediram para que eu ligasse para o senhor e o convencesse a dispensar o Mano. O que você acha, Guilherme? Falei, eu vou ser contra todo mundo. E vou explicar ao senhor por quê. Ser campeão brasileiro, o Cruzeiro não vai. Pela pontuação que a gente tem hoje, não tem como. Mas nós ainda estamos jogando a Copa do Brasil. É o último ano do senhor como presidente. E eu acredito que a gente consegue ganhar essa Copa do Brasil. Mas a gente só consegue ganhar a Copa do Brasil se o treinador for humano. Por quê? Se ele sair até chegar um outro, entender o que é o Cruzeiro, o nosso ambiente, treinar esse time, acabou a competição. Ele falou, isso, eu penso igual a você. O Mano ficou e a gente foi campeão. E a B e C ficaram sabendo da sua opinião depois? Ficaram sabendo agora? Será? Como eles viram que nem precisou falar, né? Nem precisou falar. Não precisou falar, não. Como eles viram que o Mano não foi embora e sabem que eu conversei com o presidente... Claro, tem coisa que você não precisa dizer, né? Verdade. E agora chegou o momento do quadro Chega Mais, Sai Fora, que agora você precisa dizer toda a verdade. Vamos embora. Funciona assim, para você que não conhece o nosso quadro, a gente vai colocar umas fichas misteriosas aqui para o Guilherme, e aí ele vai descobrir o que é agora ao vivo, viu, gente? Ele não sabe, não é nada combinado. E aí, se fizer sentido para ele, chega mais, ele revela imediatamente pra gente. Se sai fora, não faz tanto sentido assim, ele coloca no cantinho e no final do quadro ele revela toda a verdade. Que rufem os tambores. Vamos lá, pode pegar a primeira Qualquer fichinha. uma? Uhum. Eu gostei que a ficha é branca, azul e preta. Atuação do VAR no futebol brasileiro. O que eu acho? Eu sempre defendi demais o uso da tecnologia. Então chega mais? Chega. Chega mais. Eu vou responder a todas, viu? Tá Tô achando que eu vou, hein? Eu sempre defendi demais o uso da tecnologia, mas não da forma como está sendo feito hoje. Eu acho assim que as pessoas que estão operando o VAR, elas não foram capacitadas para exercer essa função. Existe uma falta de qualificação muito grande. Sou a favor do VAR, mas condeno o VAR brasileiro. Fui claro? Foi claro. Ou seja, chega mais ou menos. Chega mais. Sou a favor. Por exemplo, lá na Europa já existe hoje o que eles chamam de VAR semiautomático. É espetacular, ele é virtual. Uhum. Então é feita toda uma projeção numa tela e aí os jogadores viram bonequinhos, tem todo um 3D bacana, é muito sensacional. E você consegue ter uma precisão que no Brasil a gente não tem. No Brasil a gente pode ter uma falta de precisão de 50 centímetros a 1 metro. Isso é muita coisa, né? É, muita coisa. E falta muito tempo para chegar essa tecnologia aqui? Falta vontade de comprar o equipamento, porque ele está lá. E a CBF tem R$1 bilhão na conta dela, em dinheiro que está em aplicação. Pega um pedacinho desse dinheiro, vai lá e compra esse VAR. Mas eu acho que a tecnologia chegou de forma irreversível. O esporte não vai mais abrir mão desse tipo de recurso. Perfeito. Pode pegar mais um. Torcidas organizadas no futebol. Você vai falar assim, esse cara só fica em cima do muro, né? Eu tenho duas posições aqui. Tem muita torcida organizada que é super legal, sabia? Eu lidava, assim, na época do Cruzeiro, com
torcidas, por exemplo, que vêm do interior, colocam a faixa delas lá. Tem torcidas que têm serviços, trabalhos sociais extraordinários. Fazem assistência, fazem muita coisa bacana. Mas, quando a gente fala em torcida organizada, o que a gente lembra? A gente lembra das maiores, que infelizmente hoje são citadas em quase todas as ocorrências que tem nos estádios. Essas torcidas, que eu nem preciso dizer o nome, eu acho que todas deveriam ser banidas do futebol, dos estádios. Essas que são identificadas como as grandes arruaceiras. Uhum. Agora, aquelas pequenas ou aquelas que têm um comportamento que não causa nenhum transtorno, pelo contrário, para que a gente vai proibir dessas pessoas de forma em grupo se apresentarem no estádio de futebol? Então, assim, eu tenho restrição a uma boa parte, sou contrário a uma boa parte, mas eu acho que a gente não pode generalizar. Perfeito. Fui bem? Foi bem. Então, mais vamos lá. Por favor. Esse é meu amigo, né? Rogério Correia. Eu que levei ele para a TV Globo. Foi. O Rogério é quase que meu contemporâneo de turma na universidade lá em Juiz de Fora. Ele estudou com a minha irmã e fez teatro com a minha irmã lá em Juiz de Fora. Olha, que loucura. E depois que vocês foram se conectar pela profissão? Pois é, um dia o Rogério casou, a esposa dele veio trabalhar em Belo Horizonte, aqui na TV Globo, e o Rogério permaneceu lá em JF. Eu falei, eu tenho que trazer o Rogério para Juiz de Fora, não dá para a mulher dele ficar aqui, o Rogério lá. E ele tinha nessa época uma empresa de comunicação, uma agência, alguma coisa. Eu falei, Rogério, você tem que vir embora. Ele falou, mas eu estou bem aqui, eu trabalho aqui na Globo de Juiz de Fora, tenho a minha empresa, a empresa está com um bom faturamento. Eu falei, mas você tem que vir para BH. E eu fui e arrumei a primeira vaga para ele, se não me engano, na TV Alterosa, para cobrir férias por 30 dias. Aí ele ficou na Alterosa, depois ele foi contratado na Band, rodou, foi parar nos Estados Unidos, foi trabalhar num canal chamado PSN. Quando terminou o trabalho dele, ele retorna para o Brasil, foi trabalhar na TV Alterosa, eu fui lá e contratei o Rogério para ser narrador da TV Globo. Tiro o chapéu para ele, muito bom. Abraço, Rogério. Rogério faz parte aí das nossas tardes de domingo, né, amor? Rogério é muito querido. Mulheres narrando e comentando jogos de futebol. Eita, vamos lá. Vou ficar no meio do caminho de novo. Tá bom. Vou ficar, mas eu vou explicar. Nada aqui vai ficar sem resposta. Um dia eu virei para a Úrsula, que era diretora de esportes da Rádio Itatiaia, e falei para ela, por que vocês não contratam uma mulher para narrar jogo? Eu acho que vai ser uma sacada sensacional. Naquela época, ninguém tinha mulher narrando o jogo. Ninguém tinha. Hoje me incomoda, e eu vou te falar por quê. Porque eu acho que as mulheres, elas não criaram um estilo próprio. As mulheres estão tentando narrar jogo como os homens narram. E aí existe uma diferença muito grande, principalmente na força da voz. Tem mulheres que às vezes estão tentando esticar a narração, o que é muito comum em futebol, para dar mais emoção e tal, e às vezes a voz não ajuda. Acho que elas estão pecando nesse ponto. Acho que é legal, deve ter, mas as mulheres deveriam criar um estilo próprio de narração. É uma questão fisiológica, né? Também. Comentar jogo da voz, por exemplo, é fisiológico. Hipertrofia de cordas vocais, né? Um homem tem mais hipertrófico, então... Não é? Ele consegue falar com mais intensidade. Ei, doutora, deu show agora, hein? Deu show, doutora. Comentar jogos. Cara, tem mulher que comenta bem demais. Comenta muito melhor do que muitos homens. Mas tem também forçação. Eu tô vendo aí, tem canais que estão contratando mulheres só para falar que tem mulher comentando futebol, que tem mulher na bancada. Aí eu não acho legal. Eu sou a favor da meritocracia. Eu sou a favor da qualificação. Vou voltar lá no início. Eu sou a favor da gente buscar sempre o melhor. Ah, Guilherme, você fecha oportunidades. Não, pelo contrário. Eu quero fazer com que você seja melhor. Se esforce para você estar num padrão lá em cima. Não simplesmente para você ocupar um espaço. Você quer? Então, vamos fazer por onde? Não pelo fato de ser homem ou mulher, mas por ser bom. Definitivamente. Sou muito amigo do Tinga, ex-jogador de futebol, né? Uhum. O Tinga, assim,
Ele é o cara que mais defende. Ele fala, irmão, eu detesto esse negócio de que tem que colocar negro para comentar futebol, que tem que colocar negro para apresentar telejornal, que tem que botar cota. Eu detesto. Eu sou a favor da meritocracia. E é isso mesmo. Eu não faço distinção de cor de pele, de sexo. Eu não faço distinção. Ok, se você é o melhor para estar ali, independe do que você é. Se você é homem, se você é mulher, se você é homossexual, se você é um negro ou um branco, você é o melhor. Ok. A cota. Ok. As pessoas que não tiveram tanta oportunidade, principalmente na educação, elas merecem uma atenção. Concordo 100%. Vamos ajudar que todos tenham oportunidade. Mas também não é só entregar oportunidade. Você tem que me dar em troca. Perfeito. Não é só você receber. Recebeu? Agora vamos fazer por onde também a gente se manter, né? Posso puxar outra? Pode. Tô indo bem? Tá indo ótimo. Bola de ouro para o Vini Júnior. Sim ou não? Ainda não. Ainda não daria. Vou falar porque, tecnicamente, o Vinícius Júnior é hoje o melhor jogador do mundo. O Vinícius Júnior é. Mas ele precisa melhorar demais a postura dele. Eu posso falar isso, eu não assisto aos jogos do Vinícius Júnior apenas quando ele está aqui vestindo a camisa da seleção brasileira. Eu acompanho pelo menos 2, 3 jogos do Vinícius por semana. E ele entrou numa onda que ele precisa tomar muito cuidado, que é de cair na provocação dos adversários e das torcidas adversárias, e ele também muitas vezes provocar. Por que que o Vini não ganhou a bola de ouro? Porque basicamente quem elege esse atleta são os treinadores e os capitães dos principais times e seleções do mundo. E entre esse público, a imagem do Vinícius hoje é muito desgastada, ok? Vamos separar, gente. Tecnicamente, o Vinícius é brilhante. Tem a questão do racismo, aí eu não concordo. Fazer o que fazem com o Vinícius nos estádios é um absurdo. Isso é completamente inaceitável. Mas ele, como atleta, ele precisa saber trabalhar isso. O Vinícius não é o único negro do Real Madrid. Nós temos o Rudiger, tem o Mendy, tem o Bellingham, Camavinga, tem um monte. Por que só o Vinícius? Porque o Vinícius, em algum momento, o Vinícius ajudou a trazer essa carga para cima dele, né? Perfeito. O que eu acho, Vini? Pô, cara, admiro demais seu futebol. Torço demais para você ser o bola de ouro. Torço demais. Mas eu acho que você precisa se cuidar. Só isso. Nossa, tá? Que conselho! Que conselho, viu, Vini Júnior? Esse aqui eu quero demais. Então me fala. Posso? Pode. Treinador estrangeiro para a seleção brasileira. Sim? Queria demais. Pode chegar? Pode. Sabe por quê? Eu acho que seria uma troca de experiência fantástica no comando da seleção. A gente já tem vários estrangeiros trabalhando em muitos clubes no Brasil. Tem aí o Abel Ferreira, que talvez seja o treinador mais vitorioso no futebol brasileiro nos últimos anos. Trabalho espetacular. Está aí agora o Arthur Jorge, outro português, fazendo um trabalho sensacional no Botafogo. Jorge Jesus fez um grande trabalho no Flamengo. A gente tem vários. O Vojvoda, que é um argentino, no Fortaleza. Da mesma forma como esses treinadores chegaram aqui e conseguiram ocupar um espaço legal, eu acho que na seleção eles também podem ter esse momento. Eu não sou contra os técnicos brasileiros, definitivamente. Pelo contrário, sou amigo de vários. Sou amigo, inclusive, do técnico da seleção brasileira, do Dorival Júnior. Amigo pessoal, não só de trabalho. Mas acho que um outro treinador poderia trazer uma mentalidade diferente para o nosso comando. E acho que essa troca ela iria enriquecer demais a própria categoria dos treinadores. Outro dia, entrevistando uma pessoa lá na rádio, que é dessa área do futebol, ele falou o seguinte: os treinadores brasileiros pecaram num determinado momento que eles deixaram de ser estudiosos. Por que é que a gente perde tanto para os portugueses? Porque os caras estudam muito. E aí a gente volta na história da qualificação.
né, que eu acho um negócio extraordinário. A gente nunca pode parar. A gente precisa sempre estar buscando aperfeiçoar, aprender. Como é bom quando você abre um livro, quando você vê um texto na internet, assiste a um documentário e você fala, poxa, eu nunca pensei dessa forma. O que acontece dentro do cérebro da gente, né? Não parece que nessa hora abre novas sinapses, novas conexões. Uma grande janela, Sim. né, professora? Com certeza. Isso é tão gostoso quando a gente vive essa situação, não é? Verdade. Então eu não posso achar, eu já vivi tudo, já sei tudo, eu não tenho nada a aprender. Não, eu quero aprender mais, porque é muito gostoso a gente ter esse momento. Ruim é quando o dia acontece e você fala, hoje não aconteceu nada. Não, nem aprendi nada também. Verdade. E como você resumiria o futebol mineiro em 2024, de um modo geral? Foi um ano de muita expectativa. Nós estivemos muito perto de ser um ano fantástico e vai terminar como um ano de muita frustração. Por quê? Imagina, o Cruzeiro jogou a final da Sul-Americana. Se o Cruzeiro tivesse sido campeão, o Atlético jogou 2 finais, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Poderia ter ganho as 2 competições. Imagina... Libertadores e Copa do Brasil. Imagina, nós teríamos hoje o campeão da Sul-Americana, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e o ano que vem tem o cruzamento, a Supercopa, aliás, a Recopa Sul-Americana, né, que é o campeão da Sul-Americana com o campeão da Libertadores. A gente teria um Cruzeiro e Atlético. Olha que jogo mais... Tem muita coisa acontecendo. Olha que coisa mais espetacular, né? 2 mineiros decidindo a Recopa Sul-Americana. Então nós estivemos muito perto. E no final está terminando com uma frustração, né? O Atlético sequer conseguiu se classificar para a Libertadores do ano que vem. Com um estádio tão moderno como tem, investimento que o clube vem fazendo nos últimos anos. E o Cruzeiro num processo ainda de reestruturação, mas que chegou perto. E é isso, em 2025 teremos um cenário melhor? Será? Claro que nós temos que acreditar. Por que eu vou ser pessimista? Verdade. Não é? Eu não tenho motivo para ser pessimista, não. Eu tenho assim que acreditar que a gente vai ter um tempo melhor. Apesar de eu não ser atleticano, torço para um clube rival, mas é legal quando o nosso futebol aqui está em evidência, quando o futebol nosso está em alta. Eu falo assim, eu detesto ver os grandes clubes do futebol brasileiro sendo rebaixados. Detesto. Falo, o Flamengo pode cair, o Atlético pode cair. Eu falo, gente, no final de semana, quando eu trabalhava, ou quando eu ia para o estádio, eu gostava de ir para o Mineirão para ver Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e Botafogo. Eu não queria ir para o estádio para ver Cruzeiro e Brusque, Cruzeiro e 13 de Campina Grande, com todo respeito ao pessoal da Paraíba. Mas o que a gente gosta? A gente gosta dos grandes jogos. Do show. Os grandes jogos é que mexem com a gente, não é verdade? Verdade. Eu falei, e a gente fica torcendo pro time cair. Torce pro time cair, não. Torce para você ver um grande espetáculo. Verdade. E agora chegou o momento do quadro que chega à mente. Estamos chegando próximo ao fim. Ai, passou tão rápido, foi uma delícia. Eu vou te falar uma palavra e aquilo que você pensar em milésimos de segundo, você devolve para mim com uma outra palavra. Bate de bola, jogo rápido. Vambora. Comunicação. Jornalismo. Cruzeiro Esporte Clube. Glória. TV Globo. Passado. Juiz de Fora ou BH? Juiz de Fora. Uma inspiração profissional? Maluf. Um jogador de futebol? Ronaldo, fenômeno. Eu sinto raiva quando? Violência. Eu sinto medo quando? Sinto medo quando? Você sabe que eu não sinto medo? Tudo bem. Você acha? Eu acho que eu não sinto mais medo. Algo ou alguém que você daria um cartão vermelho? Para a nossa política. Eu amo comer. Massa. Uma bebida predileta. Vinho. Família. Tudo. Deus. Perfeição. Guilherme Mendes por Guilherme Mendes. O que eu mais quero
é no dia que eu fui embora, as pessoas olharem e falar assim, ele deixou alguma coisa. Que as pessoas lembrem de algo que eu tenha feito. Minha mãe falava assim, faça tudo com paixão. Faça tudo com paixão. E eu aprendi que ao longo da vida, quem não faz por paixão, faz por obrigação. E eu nunca vi ninguém ser uma pessoa de sucesso tendo feito só por obrigação. Lindo. Eu queria te falar que você deixou aqui para mim hoje, que eu fiquei muito feliz de você, vou me emocionar, de você ter aceitado meu convite. Opa! Eu recebi uma aula gratuita de comunicação, de jornalismo, de dicção, de postura. E eu queria te agradecer pela oportunidade. Eu quero voltar pela generosidade. Você, com seu tamanho, está aqui hoje. Muito obrigado a você pelo Foi um passo muito importante para mim. Eu queria te dar um abraço. Opa! Obrigada por tudo. Você é muito simpática. E eu adorei conversar com você. Prazer, viu? Brilhante, viu? Sucesso, muito sucesso, obrigada, sucesso. Muito obrigada. E agora é o seu momento. Você pode aproveitar para deixar o seu recado, deixar os beijos, os agradecimentos, suas redes sociais. Pode ficar à vontade. Primeiro, eu queria te agradecer demais pelo convite. Quero te desejar muito sucesso. Lá em casa a gente não deseja sorte para as pessoas, tá? Sorte pode ser por acaso. Sucesso é quem corre atrás dele. É que eu te desejo. Você está começando um projeto que seja de muitas conquistas. Amém. Sabendo que o caminho não será fácil, né? Tem muita competição, não será fácil. Mas é muito legal você estar fazendo com seu marido, com família, isso é sensacional, né? A todos que acompanharam a gente aí, que fica essa lição da paixão. Eu costumo dizer assim, a grande inspiração da minha vida foi a minha mãe. Minha mãe, quando casou com meu pai, eles foram morar numa rua que não tinha nem luz elétrica. Mas minha mãe ficava bordando roupas até tarde para ajudar meu pai financeiramente. Depois eles tiveram 4 filhos. Minha mãe teve que trabalhar muito mais para ajudar o meu pai. Trabalhou muito. A dona Mira era uma mulher muito bonita, mas minha mãe nunca se importou com a beleza. O que ela gostava era de ajudar as pessoas. Minha mãe mexeu com artesanato, trabalhou no comércio, e quando ela se aposentou, para ajudar as pessoas, Dona Miriam colocou uma Bíblia embaixo do braço e foi para a penitenciária lá de Juiz de Fora rezar com os presos. A gente falava, mãe, isso é muito perigoso, arruma outra caridade para fazer. De tanto que a gente falou, minha mãe aceitou. Aí ela colocou a Bíblia embaixo do braço e foi para o hospital oncológico lá de Juiz de Fora rezar com os pacientes que estavam em estado terminal. Minha mãe foi embora, tem muitos anos. Mas ela me ensinou, meu filho, faça tudo com paixão. Era isso que eu queria deixar aqui de mensagem, filho. Queria te agradecer muito, mais uma vez, sucesso. Obrigado. E o seu programa a gente escuta quando? Toda semana, do dia 1º até o dia 30, dia 31, de segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas, na Rádio 98 FM. E você divide a bancada com os meninos? Divido a bancada com Bob Faria, com Domênico Bering e com o CJ. Quando a gente faz as palestras, né, eu costumo falar assim pro público assim, gente, 60 anos com esse corpinho aqui, ó, sabe o que eu sou hoje? Aí fica todo mundo me olhando, né? Eu sou garoto de programa à noite. E você é o chefe deles, por que eles te chamam de chefe? É por causa da idade, né? Aí a plateia fica me olhando, mas garoto de programa, né? Com essa idade, eu vou falar para vocês até onde eu faço ponto. Eu faço lá na Nossa Senhora do Carmo, quase esquina com a Savassi. Pode ir lá toda noite, de 20 às 21 horas eu tô lá. Mas não é isso que vocês estão pensando não, tá? É que eu trabalho na Rádio 98. Parabéns, sucesso, obrigado. Viu? E agora eu gostaria de agradecer aos patrocinadores que fazem a apresentadora linda para o episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer a Iagos Boutique, responsável pelo meu look, Eduardo Amarante. Amei. O Iago pensou nessa composição hoje pra gente entrevistar um grande jornalista. Obrigada pelo carinho, Iagos Boutique. Gostaria de agradecer também ao Espaço Lícia Velar, que fez o meu cabelo, a minha maquiagem, para eu estar aqui hoje gravando para vocês. E também a Yala Semijoias, desse brinco lindíssimo aqui, que ornou com todo o look. Olha,
Um beijo pra você, meu chegadinho. Foi um prazer, mais um episódio gravado. E você já sabe, o programa é maravilhoso, só convidado incrível. Então chega mais, porque tem muita coisa boa pra acontecer aqui. Um beijo, tchau, tchau.